Que a bênção do Pai Celestial esteja sobre a nossa casa. Que a pureza de Cristo Jesus alcance o nosso coração e a nossa alma. Que a proteção divina do Espírito Santo habite em todos os nossos assuntos, em cada passo que dermos e sobre a nossa nação. Que o Senhor nosso Deus crie situações e estratégia para que possamos estar diante da Tua presença todos os dias da nossa vida, incansavelmente, o adorando e exaltando pelas vitórias alcançadas e pelas que virão. Que a humildade de Jesus Cristo seja interligada às nossas veias, para que possamos ser dignos do reino que nos aguarda. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós. Obrigado, Jesus, por cuidar de mim. E obrigado, Jesus, por cuidar dos meus enquanto eu deito e durmo para descansar. Todas as noites eu apresento o Senhor no reino espiritual toda a cilada do inimigo, toda a trama preparada contra mim, contra os meus filhos, contra a minha casa, toda a inveja que nos rodeia, todas as invejas, Senhor, contra as nossas conquistas, as nossas emoções, toda a inveja contra o nosso profissional e a nossa união conjugal seja lançado para fora de nossas vidas, pois nós invocamos nesse santo nome, o nome daquele que cura enfermidades, aquele que liberta cativos, aquele que destrói cadeias. O seu nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu declaro, Senhor, em voz alta, os Salmos, capítulo 121, versículos 7 e 8. O Senhor guardará a nossa alma, o Senhor guardará a nossa vida, o Senhor guardará, nos livrará de todo mal, o Senhor guardará a minha entrada e a minha saída desde hoje e para todo sempre. Senhor, nós entregamos, meu Pai, esse dia nas Tuas mãos, para que tudo seja, meu Pai amado, interligado com o Teu querer, e que tudo aquilo, meu Pai, que não for do Teu propósito, que não for do Teu agrado, afaste de nós, tira da nossa mente, tira do nosso coração, ó Deus. Vem, Senhor, limpa-nos, Senhor. Traz, meu Pai amado, a Tua presença, Senhor. Traz, Senhor, a Tua vontade, abre o céu celestial para nós. Eu consagro esse dia de hoje, essa oração de hoje nas Tuas mãos. Faça, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, hoje e para sempre. Abençoa, Senhor, a vida daqueles, meu Pai, que abriram esse vídeo e que eles possam, meu Pai, sentir o Teu tocar, porque, Senhor, aqui não sou eu, e sim a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir o Teu querer, o Teu propósito, e está, meu Pai amado, ligado com o meu destino, com aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para essas pessoas que estejam aqui hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu já peço para vocês compartilharem essa oração, porque isso daqui é a permissão que vocês estão dando para o Espírito Santo estar com você nesse dia de hoje e todos os dias da sua vida. Siga nossas páginas maiscience.com.br, comunidade ADF, assim você estará nos ajudando a semear a palavra do Senhor. A cura, ela foi um ensinamento de Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor, ela serve como alcance para a cura, para a libertação. A palavra do Senhor, ela abre grandes portas. A palavra do Senhor, ela destrói todo o laço do inimigo, todo o laço do passarinheiro, toda a sombra maligna. A palavra do Senhor, ela tem poder. Somente por você colocar uma palavra ministrando aqui no seu celular, no seu rádio, na sua TV, somente de você colocar no ambiente, você já está permitindo que a atmosfera do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os teus. O ambiente que você está é aquele que te molda. Vou repetir, o ambiente que você está é aquele que te molda. Queridos, eu quero trazer aqui para vocês uma palavra muito
explicativa, muito profunda, e vou dar alguns exemplos dentro da Bíblia para que vocês saibam que tudo aquilo que eu trazer aqui é direcionado, é bíblico, né? Porque o maior exemplo que nós podemos ter hoje na nossa vida, né? Você jovem, você velho, você criança, você que está entrando na adolescência, você que é um menino, uma criança, o melhor exemplo que você pode seguir é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele não tinha erros. Então, esse é o melhor exemplo que você pode seguir na sua vida de olhos fechados. Eu quero trazer aqui para vocês a meditação no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 em diante, diz: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei lhe dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas ele tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer ou beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia se encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. E Daniel disse a ele: Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante os 10 dias, dê-nos somente legumes para comer, água e para beber somente água. E no fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda então concordou e durante 10 dias fez essa experiência com eles. Passando os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhe dava legumes e água. E a outra meditação que eu quero trazer para vocês está no livro de Lucas, capítulo 9 e versículo 1 em diante. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o Rei de Deus e curarem os doentes. Ele disse: Nesta viagem não levam nada, nem bengala e nem se apoie, e nem sacola, nem comida, nem dinheiro e nem mesmo túnicas a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos, até irem embora daquele lugar. Versículo 5. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho, curando doentes por toda a parte. Medite também aqui no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, que diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará-se mal.
E para a última meditação, antes de eu trazer para vocês a palavra, eu quero ler aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que se diz: não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Débora, por que você trouxe essa meditação desses livros? Porque é muito importante que quando nós trazemos aqui a palavra de Deus, é muito importante que nós tenhamos aqui versículos para que vocês se orientem, para que vocês clamem a Jesus Cristo, para que vocês busquem um refúgio somente na palavra do Senhor, né? Maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que crer somente em Jesus Cristo. Aqui podemos ver que diz que quem, né, com quem tu andas, né, dirá quem tu és, né? É um ditado que não é bíblico, mas provavelmente aquele que veio, o autor que escreveu esse ditado, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Provavelmente ele tinha ali como um refúgio, né, a palavra do Senhor. Então, por que eu trouxe esses versículos? Para que vocês busquem aqui referências, tá bom? Na época da escola, eu fui uma pessoa muito tímida, mas eu me comunicava muito bem com as pessoas quando ia fazer atividades em grupo, na sala de aula, eu me comunicava muito bem. Eu era tímida a fazer muitas amizades, eu ficava ali no meu canto, cumpria com as minhas obrigações e para mim estava tudo bem. Eu era alguém que não tinha muito o hábito de ficar em grupo de pessoas. Eu cresci assim. Na época do ensino fundamental, na época do ensino médio, eu sempre fui essa pessoa de estar ali somente com uma amizade. E eu fazia com que aquela amizade durasse. Essa era a Débora do ensino fundamental, do ensino médio. E hoje, continuo sendo? Sim, continuo sendo sim. Por quê? Né? Porque o ambiente que nós estamos é o ambiente que nos molda. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje como uma meditação, como uma palavra de direção para vocês, tá bom? Hoje eu vejo que é muito bom eu estar ainda nessa posição, né, de não querer estar em muitos lugares. Já tive decepções? Já tive. Já enganei meu coração? Já enganei meu coração quanto às pessoas. Por quê? Nós, né, que não temos maldade no nosso coração, sabe, em tomar aquilo que é do outro, em trapacear, em fazer coisas ao nosso favor, quando nós não temos isso no nosso coração, nós achamos que todo mundo é bom, até que nós caímos do cavalo, né, assim como diz o ditado. Por que hoje eu escolho, né, analisar? Eu sempre estava meditando nesse tempo, né, passado, assim, eu sempre fui uma pessoa de observar muito, sabe, os ambientes ali. Claro que quando tem alguma oportunidade pra gente entrar, pra gente fazer parte de tal ciclo, né, quando ele não corrompe os nossos princípios, é viável, sabe? É legal, é bacana a gente estar ali, porque é um ambiente de crescimento. Mas quando nós vemos que muitas vozes ela nos afasta do destino de Deus, é aí que nós temos que ficar atentos. Para muitas pessoas, eu posso até não falar muito bem, eu posso até não me expressar muito bem, eu posso não estar no nível que ela gostaria que eu estivesse, mas a minha escolha foi o quê? Trazer palavras do fundo do meu coração, palavras que fossem direcionadas do Espírito Santo. Essa foi a minha escolha. Tá tudo bem, você não é perfeito, eu não sou perfeita,
o seu irmão, o seu parente, a sua tia, a sua avó, o seu bisavô. Ninguém é perfeito. A perfeição é somente de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Então, muitas das vezes as pessoas, elas não evoluem muito porque ela coloca assim na mente, fala, nossa, eu não falo igual fulano de tal, então não vou fazer isso. Isso não é para mim. Já cheguei a pensar nisso. Eu já cheguei a pensar também que eu era incapaz de alcançar os meus sonhos e objetivos por ser uma pessoa tímida, por ser uma pessoa que não tinha muitas amizades. As amizades, elas são que vozes externas, onde nós temos que ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus tem um grande propósito na nossa vida e pela questão, pelo medo de não ser popular, de ficar sozinho, né? Nós acabamos nos afastando do propósito de Deus. Então, muitas vozes, elas vão carregando vocês. Vocês já viram caminhos de formigueiro? Vocês já viram aquele, não só formiga, mas vários, inúmeros insetos, eles sempre estão em grupo carregando coisas, né? E nós podemos ser aquela coisinha em cima dos insetos, né? Insetos que eu falo que são pessoas que elas não têm algo construído no seu coração, na sua mente para o futuro. Então essas pessoas, elas vão rolando a sua vida, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E nessa escolha que eu fiz, sabe, de falar com o meu coração, as palavras direcionadas pelo Espírito Santo, me trouxe um crescimento, sabe, um crescimento maravilhoso, que eu falo, nossa, Jesus, como que né, que eu pude chegar a esse nível, sendo que eu fui uma pessoa que não acreditava em mim. Então, quando nós confiamos em Deus, ainda que nós nos sentimos incapacitados, Deus faz o extraordinário na nossa vida. Moisés, ele era uma pessoa que não falava muito bem, não se comunicava muito bem, talvez ele não conseguia também se expressar muito bem, mas Deus o capacitou e ele fez grandes obras, né? Aquelas obras que nós conhecemos hoje. Então, eu tirei o quê? Um tempo de gestão pessoal, para me aprofundar mais no meio espiritual, sabe? Para entender como que as coisas acontecem. É nítido nas redes sociais que mostra que o mundo espiritual não é de brincadeira, né? Então, o nosso Deus também não é brincadeira. Jesus Cristo não é piada, Jesus Cristo não é fantasia, Jesus Cristo é uma santa modificação na nossa vida quando nós abrimos os nossos braços, o nosso coração fala, Jesus, venha, habita aqui, né? Então, aquele que falar, sabe, blasfemar contra Jesus Cristo vai ter sim a sua punição, e eu estou aqui para dizer para você que é fato isso. Ao longo dos meus ensinamentos, dos meus aprendizados, né, pessoais ali, eu aprendi muita coisa e vi coisas que eu disse, nossa, eu jamais iria imaginar que Jesus Cristo, ele age dessa forma, né? Nós temos que dar permissão. Deus, Jesus, ele não entra na nossa vida como um ladrão, né? O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo não. Jesus Cristo é tão generoso que ele só entra no seu coração se assim você permitir, né? Então, eu recorri a isso, a uma gestão pessoal para entender mais o mundo espiritual e ter discernimento quanto às pessoas. O que é que está agindo atrás daquela pessoa? Aquela ação que a pessoa fez contra a nossa vida, o que está por trás? O que rodeia ela, né? Que a influenciou a fazer aquilo, né? E quais ferramentas eu tirei, eu tirei da minha vida e aquelas ferramentas que eu coloquei na minha vida para alcançar o sucesso profissional.
foi uma decisão que eu disse, ou é tudo ou nada. Então, nessa gestão pessoal, nessa gestão emocional, essa gestão espiritual, eu pude conhecer, sabe, o meu eu de verdade. Eu pude conhecer quem era a Débora, né, em Deus. E o que está acontecendo nesse momento, o que aconteceu no passado, né? E que pode acontecer aí no futuro. Que fui e estou sendo julgada por quê? Por tomar certas decisões, né? Eu ouço muito as pessoas dizerem, pessoas próximas até, que dizerem que eu fiquei egoísta, que eu me afastei, que eu fiquei muito, sabe, muito orgulhosa, que eu perdi o respeito, sabe, que eu fui abandonada, mas depois que eu ouvi a história de Elias e tudo que Deus fez na vida dele, qual foi o movimento que aconteceu, que Deus permitiu que acontecesse na vida de Elias, né, para que ele se afastasse, para que ele se escondesse, esses ensinamentos sobre, sabe, o distanciamento de pessoas para uma nova direção, eu vejo que eu tô alcançando, sabe? Eu tô alcançando o coração de Deus. E é isso que vocês também têm que aprender. Ah, Débora, mas eu não gosto de ficar sozinha, dói, sabe? Eu me sinto abandonada, eu me sinto nada. Às vezes Deus vai permitir que você se afaste, que vocês entrem para dentro da caverna, sabe? E se autodescubram, sabe? Se descubra aquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem para sua vida, quais são as habilidades que você tem, sabe? Para colocar para fora, para colocar para o mundo e quais são os hábitos que você tem que mudar. Sabe? Então, por tomar essa decisão, eu estou sendo e fui muito julgada, sabe? É muito doloroso, é muito doloroso. Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês porque muitas pessoas acham que é tudo mil maravilhas, né? Coloca aqui, tá, vida perfeita não existe. Vida perfeita não existe. Existem sim um alinhamento, um processo que você tem que passar que todas as etapas da sua vida serão sustentadas por Deus. Jesus Cristo, ele não desistiu, sabe? Ele teve muitas razões para desistir, mas ele não desistiu, sabe por quê? No coração dele, na mente dele, estava a voz do Pai Celestial. Ele estava seguindo a voz do Pai Celestial, onde ele sabia que tudo aquilo que ele fizesse, ele alcançaria ali a eficácia, né? O cumprimento do seu propósito. Então, Jesus Cristo, ele fala, né, na Bíblia que nós temos que ter bom ânimo. Então é isso que nós temos que seguir, sabe? Seguir ouvindo Jesus Cristo, ouvindo a palavra dele, seguindo os direcionamentos que ele dá, né? E aí, em um desses aprendizados, eu aprendi com um mentor espiritual na qual eu sigo, que transformou muito a minha vida, abriu muito a minha visão espiritual. Por isso também que é importante vocês observarem quem está na vida de vocês. E eu vou falar mais sobre isso aqui. Esse momento que nós passamos de caverna, eu aprendi com esse mentor espiritual, é o momento que nós recebemos instruções que nos ajudarão em todas as estações da nossa vida, porque a palavra de Deus, ela não é só para hoje, a palavra de Deus é para amanhã, daqui 2 meses, daqui 2, 3 anos. A palavra de Deus, ela é atemporal, ela é para todos os momentos. Então é por isso que às vezes Deus vai permitir que vocês entrem na caverna para que vocês escutem qual é a direção que você deve seguir naquele momento. Eu escolhi entrar, sabe, na renúncia, porque eu entendi, eu sei que a estrutura familiar é o que nos traz, sabe, muitas mudanças. A ausência da família nos traz dor e também nos traz reflexão. É isso que eu aprendi muito na minha vida ao longo desse período da minha renúncia. Mas também eu sei que membros da família
eles podem também ser usados pelo inimigo para nos afastar do propósito de Deus. Você sabia disso? Que membros da família, pessoas próximas, também são usadas pelo inimigo para nos afastar do propósito de Deus. Coloca isso na sua mente. É muito importante que você coloque isso na sua mente, porque quando a pessoa escolhe ser livre, né? Quando a pessoa ela não gosta de ser corrigida, ela está fardada ali a ser fantoche do inimigo. Então preste muita atenção. Pessoas da família também são usadas pelo inimigo para nos afastar do propósito de Deus e até mesmo da nossa salvação. Imagine se o inimigo ele pode usar membros da família, imagina amizades, né? Débora, mas por que você está falando isso? Isso é assustador? É assustador. Para você entender que o mundo espiritual ele não é brincadeira. Eu passei por isso. Então por isso que eu fui levada a chegar a este ponto de estar aqui gravando isso para você. Poderei sim ser apedrejada por estar falando isso? Sim, mas eu não vou me calar daqui por diante, porque quando eu decidi renunciar às minhas escolhas, aquilo que estava no meu eu, no meu coração, aquilo que vinha de mim, dos meus sentimentos, quando eu decidi renunciar isso, Deus disse: agora é hora de eu agir. Isso é muito gostoso de falar. Sabe por quê? Porque quando você passa por um processo, você é moldado e você consegue abrir a sua visão espiritual, os seus ouvidos espirituais para ouvir mais com constância o direcionamento, a palavra de Jesus Cristo para a sua vida, tá? Então, preste muita atenção, reflita nisso. As palavras que eu vou trazer aqui para vocês daqui por diante são palavras que levam você a refletir. E é muito importante que você reflita, porque quando você escolhe não renunciar, você é fardada a levar a ser fantoche do inimigo. E isso não vai ser bom. Para o início promissor na sua vida, você quer um início promissor na sua vida? Então preste muita atenção nessas direções, nesses direcionamentos que eu irei dar para você aqui, onde te levará a tomar qual ação? Anotar e colocar como hábito na sua vida, sabe? Começar a praticar isso. Aí você vai estar trilhando o caminho promissor na sua vida. Porque se você está andando com pessoas que têm maus costumes, você se tornará uma pessoa de más costumes. Escolhas que você tem que fazer na sua vida para alcançar o caminho promissor neste ano de 2025 são escolhas que te farão a renunciar maus hábitos, a dizer não para as pessoas e a não ter medo de ser grande e próspero na sua vida. O primeiro hábito, o primeiro costume, a primeira prática que você tem que ter na sua vida é: Davi, ele foi orientado a seguir os planos, os planejamentos de Deus. Assim, quando chegou a sua hora de lutar, de guerrear, de vencer o gigante, ele foi 100% ali exemplo para toda aquela multidão, que não precisa você ser equipado com as armaduras do mundo para vencer uma batalha, se você estiver confiando somente nas direções de Deus. Comece observando os ambientes que você está, os ambientes que você está frequentando, quem você ouve, quais são os Jonas da vida que está no seu barco que pode te levar
a afundar a sua vida, a afundar os seus planos, a afundar os seus sonhos, a afundar os seus projetos. Observe muito bem os ambientes que estão ao seu redor, quem que você está ouvindo a dar direcionamento para você. O que essa pessoa passou na vida dela, tá? Você tem que observar o que essa pessoa está levando em sua vida particular. Porque pessoas que têm uma vida de fracasso não são pessoas que devem te instruir a fazer o que deve ou não deve. Observe quais são as pessoas que estão na sua vida que está causando a ira de Deus. Quando uma pessoa ela causa ali, sabe, leva a Deus a sua ira, são pessoas que estão fazendo maldade para o mundo, para as pessoas, sabe? Criando situações para se autofavorecer e prejudicar o próximo. Isso leva Deus a colocar ali a ira, sabe? Colocar sobre a sua vida a ira. Então, se você está andando com esse tipo de pessoa, você tem que tirar da sua vida de uma vez por todas, porque senão Deus vai pesar a mão em você. Quando você causa a ira de Deus, Deus ele faz justiça. E a justiça de Deus, ela nunca falha. Observe aquilo que as pessoas falam. Podem ser amigos ou membros da família. Lembra que eu disse que os membros da família e amigos podem ser influenciados pelo inimigo para destruir a nossa vida. Então observe as palavras que pessoas estão falando para você, que te levam você a sentir medo, a desistir de ser grande, a perder, a desistir dos seus sonhos. Esses tipos de pessoa você deve muito bem se observar e decidir não ter esse tipo de pessoa se você quer alcançar o grande propósito neste ano de 2025 para a sua vida. Observe também aquelas pessoas intrometidas que querem se intrometer nos seus objetivos, no seu sonho, no seu relacionamento com a família dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal. Essas pessoas, elas não devem ter espaço para tomar decisões ao seu favor. Então é importante que você observe esses hábitos, esses maus costumes de decisões externas dentro da sua casa, dentro da sua vida. Pessoas que já fracassaram, pessoas que não olham para a sua própria vida e querem te colocar dentro da forma do fracasso dela, são pessoas que não devem ter espaço na sua vida. Pessoas que nunca construíram nada, nunca fizeram algo para o próximo, tiraram de si para doar para o próximo, se entregaram o seu tempo para o próximo, são pessoas que nunca construíram nada. Então tome cuidado com esse tipo de pessoas que ficam fazendo elogios vazios para te moldar ao fracasso dela. Aprendam a observar qual é o momento que você está vivendo. O momento que você está vivendo não é o momento do outro. O plano que Deus tem na sua vida não é o mesmo plano do outro, a não ser que os planos de Deus estão sendo feitos na vida de um casal. Quando os planos de Deus estão sendo cumpridos na vida de um casal, esse casal ele tem que estar interligado com as palavras dos céus, não as palavras do mundo externo, de pessoas externas.
Preste muita atenção qual é o tempo que você está vivendo. Preste muita atenção o que você tem que renunciar para que você alcance as promessas, o favor de Deus para a sua vida. A Bíblia nos ensina que nós temos que observar tudo ao nosso redor. Então tome cuidado com pessoas que estão te fazendo a sair da mesmice, que estão impulsionando a crescer e a se tornar uma pessoa do agrado de Deus. É nessas pessoas que você tem que investir, são essas pessoas que devem ser observadas e acompanhadas por você. Então preste muita atenção nestes tipos de pessoa que está na sua vida, seja seu esposo, seja a sua esposa, seja uma amiga, seja um colega de trabalho, seja o seu chefe, seja sua mãe ou seu pai. Preste muita atenção, porque quando você tem esse tipo de pessoa que te faz a crescer, que te faz a não ser mais o mesmo, são pessoas que te levará ao grande sucesso na sua vida, não somente em material, mas também pessoal, emocional e profissional. Coloque limite nas pessoas e não tenha medo de dizer não. Aprenda a colocar isso como hábito na sua vida. Não queira agradar os homens e desagradar a Deus. Agrade a Deus e desagrade os homens. Aprenda a dizer não para hábitos incorretos que estão querendo entrar na sua vida. Assim, querido, você estará alcançando o favor de Deus para a sua vida. Mesmo que você seja uma pessoa que não acredita em Deus, mas quando você tem o favor de Deus na sua vida, a sua vida ela prospera extraordinariamente muito bem. Então comece a colocar isso como propósito na sua vida. Assim, você irá mudar a sua vida de uma forma sem igual. Pega essas dicas que eu trouxe aqui para vocês e nos acompanhe nas redes sociais, Débora Nolasso Oficial, maisense.com.br. Eu estou aqui amando de Deus, porque um dia eu renunciei a mim para viver o propósito de Deus na minha vida e alcançar pessoas da forma que eu sei, da forma que eu consigo, com as armaduras que eu tenho e tendo o favor de Deus acima de todas as coisas.